Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que você e família estejam bem. Eu sou a professora Luciane Cardoso, de Educação Física, da Escola Municipal Professor Roque Aires de Oliveira, e estarei com você neste ano letivo de 2021. No primeiro trimestre, vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre o apanhado do ano passado. E no ano passado, vocês com certeza viram o conteúdo de lutas. No segundo bimestre, nós temos objeto de conhecimento lutas do mundo e vamos trabalhar inicialmente com duas habilidades, a 16 e a 17. Antes das atividades, vamos falar sobre a importância da educação física. É fundamental frisar que a educação física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na educação básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas que se inscrevem, mas não se restringem à racionalidade típica dos saberes científicos que comumente orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam apenas pela racionalidade é uma das potencialidades desse componente na educação básica. Este trechinho eu recortei da Base Nacional Comum Curricular, ok? Vamos para algumas orientações. Aprendendo em casa. Estamos aí há um ano aprendendo em casa, né? Organize seu tempo, seu espaço de estudo, encontre uma área em sua casa, onde você possa se sentar confortavelmente, focar, separe esse espaço do seu espaço de relaxamento, de preferência longe de uma tela de televisão ou de outras distrações. Acredito que você já deve fazer isso, né? Porque há um ano nós estamos aí com o nosso distanciamento social e trabalhando e estudando em casa. Faça anotações. Entediado com a aula? Então, anota. Assim a sua mente vai ficar focada. Planeje seu dia com antecedência. Siga a agenda fornecida pela sua escola, né, com a data e horário de todos os componentes curriculares, que dia, tal aula, em que horário. Se você tiver uma lista de tarefas, divida em tarefas menores e se planeje para fazer as mais difíceis quando você tiver mais energia. Então, você começa pelas fáceis até chegar à mais difícil. Fale sobre isso e peça ajuda. Falar sobre o quê, professora? Sobre as eventuais dificuldades que você possa ter aí durante o nosso ano letivo, tá? Quando as coisas ficam difíceis, não force. Fale com seus pais, seu professor ou professora, procure até mesmo ajuda dos seus colegas. A ajuda sempre estará disponível desde que a gente peça. Anote tudo. Use um caderno para acompanhar seu progresso ou quaisquer perguntas que você possa querer fazer aos seus professores sobre as lições na aula, tá? Estudar em casa pode ser difícil, mas é possível. O ensino à distância ajuda a reforçar habilidades para toda a vida, como gestão de tempo, de energia, independência e pensamento criativo. E haja criatividade nesses tempos, né? Bom, vamos agora às nossas atividades sobre lutas. Quais habilidades vamos desenvolver? Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente, o adversário. Fruir, para quem não lembra, é apreciar através de um vídeo, de uma leitura, de uma imagem. Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo suas características técnico-táticas. Então, você vai aí na página 41 do seu caderno do aluno, volume 2, né? Lembrando que nós estamos no segundo bimestre. Então, página 41 do caderno. Esteja sempre com os materiais necessários para as suas anotações, né? Lápis, borracha, caneta, marcador de texto, caderno do aluno, seu caderno de anotações. As lutas evidenciam as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar,
atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser contempladas as lutas brasileiras, bem como lutas de diversos países do mundo. Judô, Aikido, Jiu-Jitsu, Muay Thai, boxe, boxe chinês, esgrima, Kendo, Kenjutsu e etc. Tá? Então, temos muita coisa aí para aprender. Atividade 1, começar. Hadme. Hadme quer dizer começar, né? Vocês vão perceber no caderno do aluno, quando vocês estiverem aí fazendo a leitura, vão ter várias palavras em japonês, porque nós vamos estar falando do judô, e o judô é de origem japonesa, tá? Então, começar, hadme. Pensando nas lutas já vivenciadas em anos anteriores, registre seus conhecimentos sobre as questões abaixo. Então, vocês vão ouvir a pergunta que eu vou fazer, aí vocês vão refletir e pensar e anotar no caderno na sequência. Primeiro eu vou explicar. Você já teve oportunidade de praticar alguma luta? Se já teve, escreva o nome de qual luta. Qual? Você conhece as regras específicas de alguma luta? Quais são essas regras? Quais são elas? Se você respondeu sim na primeira pergunta, provavelmente você vai conseguir responder a segunda pergunta com maior facilidade, né? E aqui tem uma proposta que daí o professor ou professora da sua escola pode desenvolver aí ao longo das aulas. Socializar e apresentar as lutas mais conhecidas pela turma. A sua participação é muito importante, irá contribuir com as ideias do grupo. Sempre lembre de colocar a sua opinião, vamos dizer assim, numa roda de conversa, e a roda de conversa ela pode acontecer virtualmente também. A seguir, registre as respostas em seu caderno, separe as lutas mais conhecidas e menos conhecidas pela classe. Então, vamos lá, você vai responder essas duas questões agora, e ao responder, depois você vai para o segundo passo aí, que é separar as lutas que você acredita que são mais conhecidas e aquelas que são menos conhecidas. Então, eu vou dar aí alguns minutinhos para você realizar isso. Você está aí com o seu caderno do aluno, então você pode ler, ou eu posso deixar aqui na tela para você ler, enquanto você reflete. Por favor, responda aí as questões. Pronto, anotou? Espero que tenha dado tempo. Se não deu, não tem problema, você pode continuar depois aí com a sua reflexão e anotações. Agora, dicas para a leitura. Você já deve ter observado que no caderno do aluno tem vários textos, né? Não é porque é educação física que a gente não lê, né? Então, vamos lá, algumas dicas para a leitura. Faça uma primeira leitura sem interrupções. Leia uma segunda vez fazendo pausas. Faça anotações, grife o que achar interessante, o que chamar sua atenção. Anote palavras-chave.
Normalmente as palavras-chave, elas são relacionadas com o título, né, do texto. Assim fica mais fácil para resumir as principais ideias do texto e mandar bem quando seu professor ou professora fizer uma pergunta ou solicitar uma tarefa. E seguindo essas dicas, você pode mandar bem nos estudos também, tá? De todos os outros componentes curriculares. Então, Caderno do Aluno, volume 2, página 42. Eu não vou ler todo o texto, porque vocês têm aí no caderno. Não vou ficar lendo também em japonês, senão vai travar a língua aqui. Mas alguns trechinhos eu vou ler aqui para vocês. História do judô. O judô é derivado do jiu-jitsu, uma arte que serve tanto para atacar quanto para defender, usando nada mais que o seu próprio corpo. Por muitos anos, o jovem Jigoro Kano, que nasceu no Japão, dedicou-se a estudar sobre as antigas formas de autodefesa, procurando encontrar explicações científicas aos golpes baseadas em leis de dinâmica, ação e reação. Ele selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas do Jujutsu e um novo estilo chamado Judô. Então, ele deu uma nova roupagem, né, para o Jujutsu, chamando de Judô. O que significa Judô? Ju, suave, e do, caminho, né? O Judô reúne dois kanjis, ideogramas, Ju e Do, e os estilos de Jujutsu japonês. Bom, agora eu vou passar aqui para o próximo slide falando sobre a filosofia do judô, que é muito interessante, que eu vou pedir para vocês refletirem sobre ela. A filosofia do judô tem por base o respeito ao seu oponente como forma de autorrespeito. Assim, o mestre Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos. Ó, observe bem estes 8 princípios. Cortesia para ser educado no trato com os outros, coragem para enfrentar as dificuldades com bravura, honestidade para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações, honra para fazer o que é certo e se manter de acordo com os seus princípios, modéstia para não agir e pensar de maneira egoísta, respeito para conviver harmoniosamente com os outros, autocontrole para estar no comando das suas emoções, amizade para ser um bom companheiro e amigo. O que você achou? Eu achei muito legal esses 8 princípios. Aí eu peço para você pensar um pouquinho, fazer uma reflexão. Se as pessoas seriam melhores se elas seguissem esses 8 princípios, você acha que as pessoas seriam melhores se elas seguissem os 8 princípios básicos do judô? Aí você pode discutir isso aí com um colega de sala, com pessoas da sua família e, claro, com o seu professor ou professora de educação física. Continuando o texto, o judô possui um repertório técnico extenso. Apresentamos abaixo alguns deles. Eu não vou falar as palavrinhas em japonês, tá bom? Pegadas. É a maneira de segurar com as mãos no judogi, roupa do judô. Fundamental para ataques e defesas de golpes. Desequilíbrio. É levar o oponente a uma posição de desequilíbrio. Técnicas de amortecimento, usada para amortecer as quedas dos golpes do judô. Técnicas de braço, são técnicas de projeção ao solo que usam os braços. Técnicas de quadris, são técnicas de projeção ao solo que usam os quadris. Técnicas de perna, são técnicas de projeção ao solo que usam os pés ou as pernas. Técnicas de imobilização, são técnicas para imobilizar o oponente no solo. Técnicas de estrangulamento, são técnicas para estrangular o oponente. Técnicas de chaves nas articulações, são técnicas de torções nos braços do oponente. Para você aprofundar o seu conhecimento sobre o judô, você vai observar aí no caderno do aluno que tem a indicação de vídeos com o QR Code, tá? Então, você tem esse recurso do QR Code também. Você vai acessar os endereços que estão aparecendo aí na tela e que também tem aí no seu caderno. E durante a semana, você vai acessando cada um deles
ouça, faça anotações, aprofunde seu conhecimento sobre judô, discuta sobre isso com o seu professor ou professora de educação física, sobre o assunto judô e sobre o conteúdo desse material aqui que está sendo apresentado para vocês. Então, tenha a curiosidade de acessar e ouvir, assistir os vídeos e materiais propostos, ok? E registre, escreva em seu caderno, né? Se você tiver alguns insights, algumas ideias, sugestões para oferecer de como que você pode praticar algumas atividades do judô, por exemplo, converse com o seu professor ou professora de educação física e faça os registros de eventuais dúvidas que você tiver de algo que chamou sua atenção. A atividade 2, mate, quer dizer pare. Então, pare para refletir sobre o que leu e o que assistiu sobre o judô e responda as questões a seguir. Claro que para você responder essas questões, você vai ter que voltar lá no texto, você pode utilizar as dicas de leitura que eu ofereci aqui nesta aula, você vai acessar os vídeos e outros materiais disponíveis que estão aí no caderno, outros materiais também que o seu professor ou professora de educação física poderá também compartilhar com você. Tem aí no caderno do aluno uma proposta que você e o seu professor ou professora podem discutir, que é fazer uma pesquisa em grupo. Por exemplo, a sala pode se dividir em 4 grupos e cada grupo vai focar em um determinado tema referente ao judô. Por exemplo, a história do judô, onde esse grupo vai verificar o quê? Local de criação, aspectos biográficos do seu idealizador e participação nas Olimpíadas. Leva um tempinho, né, para fazer a pesquisa. Então, grupo 2, princípios básicos do judô. Os 3 princípios filosóficos do judô, seus significados na vida do praticante e graduação. Graduação são as faixas, né? Grupo 3, principais golpes do judô. Golpes de braço, perna, quadril, de solo, são imobilizações, chaves de braço e estrangulamento. E o grupo 4, principais cumprimentos do judô, saudações e vocabulário de competição. Então, articulem aí com o professor de educação física de vocês, ou professora, e vejam o que é possível fazer, ok? É muito interessante vocês aprenderem um pouquinho mais do judô. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, e eu tenho algumas recomendações. Converse com sua família, ligue para um colega da sua sala, pergunte como ele ou ela está, conversem sobre as atividades da semana e assuntos dos quais vocês gostem. Por exemplo, vocês podem também comentar sobre a aula de hoje e um tirar dúvida com o outro. Assim vocês vão acrescentando mais informações e vão elaborando outros conhecimentos aí sobre o judô. De repente, algum colega já praticou o judô ou pratica, pode te auxiliar. Já pensou nisso? Observe as sensações do seu corpo ao fazer exercícios físicos e demais atividades propostas nas aulas. Lembre que é muito importante a gente se manter ativo, nada de ficar sedentário, o tempo todo assistindo televisão ou jogando no videogame, tá? Saia, vai tomar um sol, tome vitamina D, ajude a família a fazer as tarefas de casa, ajude o vizinho, o seu irmão mais novo, o irmão mais velho, enfim, se movimente, tá? Porque o corpo humano foi feito para se movimentar, por isso que a gente tem várias articulações. Se a gente não fosse feito para se movimentar, a gente seria uma tábua, sem articulação nenhuma. Observe também seus sentimentos. Como que você anda aí? Preocupado, nervoso, irritado, feliz, orgulhoso de fazer várias coisas que você fez aí durante a semana? Pense nisso. Faça as anotações em seu caderno, como eu já falei anteriormente, todas as dúvidas, ideias, sugestões. Cumpra com os combinados que fez com o seu ou sua professora de educação física da sua escola, tá? Bom, as nossas referências da aula de hoje, elas são da Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC, e Currículo Paulista. Eu fico por aqui,
e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima!